vou te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Ok, estamos de volta agora sim com a nossa convidada Geralda Santos, bacharel em psicologia, com especialização em saúde mental, formação em terapia cognitiva comportamental, terapia cognitiva sexual, terapia cognitiva para casais e medicina germânica. E vocês acham que é pouco? Gente, ela estuda demais. Ainda fez cursos, né, ultimamente, de mediação de conflitos, formação em constelação familiar pelo Instituto da Alemanha e atua como psicóloga clínica em Currais Novos, em Natal e online também. É facilitadora em rodas de empatia em escolas e empresas, Justiça Federal, Semana de Conciliação e em espaços onde a busca por diálogo empático seja objetivo. Docente na especialização de saúde mental da Faculdade Uninasal e o curso de conciliação e mediação extrajudicial, judicional, com a aula mediação de conflitos e comunicação não violenta. Além de tudo isso, ainda é mediadora e conciliadora e olha, Geralda, fala pra gente, boa noite. Boa noite, querida. Muito Sobra obrigada. tempo para a vida pessoal? Sobra, tem que sobrar, né? Tem que sobrar, porque se você fala de saúde mental e você não cuida da sua, né? Tem que sobrar. Mas é gestão de tempo, Maura. Tem que fazer gestão de tempo. E nisso você é expert também. Você tem duas filhas, né, Geralda? Tenho duas filhas. Duas filhas que moram em Natal com você. Uma mora em Natal e a outra está estudando fora. Pronto, ok. Então, gente, ela tem vida particular, viu? E muito bem, obrigada. Agora, eu a convidei e quero agradecer por você ter aceito o convite, porque eu participei, né, de uma roda de empatia que você realizou em Natal para conhecer a comunicação não violenta, né, que você já havia falado. Eu pesquisei na internet, CVN, fiquei super curiosa de conhecer o trabalho, fui lá e amei. E agora eu quero que você coloque para os telespectadores que nos estão assistindo o que é essa CNV. Ótimo. Primeiro quero lhe agradecer, né, pelo convite. Eu adoro essa cidade, sou apaixonada por Currais, né? Eu falo que eu gosto tanto de Currais que eu sei até o hino da cidade, né? Tô esperando aí alguém me chamar para receber as chaves já, né? Olha, vereadores, por favor. Tanto que eu estou aqui. Escutem. Então, Maura, eu conheci a comunicação não violenta em 2009, né, para 2010, em São Paulo. E me apaixonei porque, a princípio, a gente pensa, poxa, mas eu não sou violenta, né? Imagina. Só que todo dia nós temos comportamentos, né, de violência com a gente, com o outro. Quando a gente não respeita a nossa necessidade de descanso, é uma violência, né? Então, o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma linguagem que o criador, que é Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, ele até dizem que ele se arrependeu um pouco do nome, que ele queria que chamasse linguagem da vida, né? É um tipo de comunicação que chama você para se conectar com o outro, né? Se conectar com base em necessidade e não em comportamento. Uma linguagem onde você tira os rótulos, né? Em vez de a gente falar, às vezes, para o filho, nossa, você está muito preguiçoso, né? A gente diria, meu filho, eu estou com necessidade de organização e de que você estude. Qual é a sua necessidade? Só que a gente vai muito pelos rótulos e vai bloqueando essa conexão, né? Então, a CNV é essa linguagem que vem chamar você para conversas mais empáticas, conversas livres de rótulo e com a busca para você alcançar um relacionamento melhor contigo, com o outro e com o mundo. E eu acho que é um momento muito necessário da gente falar cada vez mais em comunicação não violenta. E assim, como psicóloga, como é que você vê
a importância da comunicação violenta. Você que trabalha com traumas, que trabalha com transtornos também, que trabalha com distúrbios de comportamento, né? Tanto de relacionamentos como sexuais, enfim. Como é que você vê a importância dessa comunicação? Ok. Maura, a comunicação não violenta, ela está presente, né, desde que Marshall Rosenberg criou em mais de 60 países, em todo o continente, né? Em todos os espaços, inclusive no consultório. O Marshall se formou em psicologia, ele não se contentava muito com a forma como a psicologia era feita, e aí ele busca entender melhor como seria um atendimento melhor, e aí ele chega na comunicação. Como que eu vejo? Eu vejo de uma forma imprescindível. Eu vejo que depois que eu comecei a usar, que eu compreendi um pouco, né? Porque a comunicação não violenta tem até uma fala, que o mais difícil de praticá-la é não praticá-la, né? Então, não é tão simples. Mas depois que eu entendi, que eu trabalho com ela também no consultório, né? Apesar de ter uma abordagem, tem uma abordagem terapia cognitiva comportamental, né? Minha base, né? Eu tenho me especializei nela, mas o ser humano é muito amplo para caber numa abordagem, né? Verdade. Então, a importância da comunicação não violenta, eu diria que ela é toda, eu diria que ela é essencial. Gostei muito. Essencial. Porque ela vai trazer a pessoa para compreender quais são as necessidades dela. O que de fato eu estou precisando para ressignificar tantos conflitos que às vezes começaram ainda na infância. Então, o que eu estava precisando, né? Eu primeiro, depois o outro. O que esse outro estava precisando? E eu compreendendo isso, claro que eu vou ficar muito melhor comigo, muito melhor com o outro e muito melhor com o mundo. Porque quando a gente está infeliz ou traumatizado, é muito difícil a gente prover momentos empáticos, a gente prover momentos de bondade, de compaixão. Então, eu acho essencial. Eu com o nome aqui na mão. Agora, você falou assim de momentos empáticos, de compaixão. Sim. Fala pra gente o que é empatia, o que é empatia e o que é compaixão também, para que a gente possa compreender ainda melhor. Pergunta boa, né? Empatia. Nós temos várias definições, né, de empatia, mas eu vou pela definição de Marshall Rosenberg, né, que ele falava que empatia não é você se colocar no lugar do outro, como a gente está tão acostumada a ouvir. Como a gente aprende. Né, como a gente aprende, porque é tão difícil, né, Mara? Né? Mesmo que eu perdi meu pai há 2 anos e meio, e aí eu encontro alguém que tem essa mesma perda e, poxa, igual. Não, cada um viveu o luto de uma forma, né? Então, o Marshall Rosenberg vai dizer que empatia é ouvir e compreender respeitosamente o que o outro está sentindo naquele momento. Se despir dos conceitos que a gente traz, se despir da nossa própria experiência, né? Que a gente tem muito isso, né? Tipo, não, mas comigo aconteceu dessa forma. Não se preocupe, não, olhe, porque foi assim, com você vai ser do mesmo jeito. Esse é um obstáculo da empatia, né? Essa coisa, né, de encerrar o assunto, de se colocar ali. Então, a definição de empatia é essa, eu acho muito interessante, ouvir e compreender de forma respeitosa. E deixa eu ver se eu entendi bem. Sim. A empatia, eu ouvir, mas eu ouvir sem meus conceitos, porque aí se eu ouvir com meus conceitos, eu vou fazer um preconceito, né, do outro. Então, eu me despojar, eu me despir dos meus conceitos, dos meus achismos, da minha própria história, que eu poderia achar que é igual e que não é. Então, eu me despi para só, é isso? Perfeito. Esvaziar para receber. Criar espaço para que esse outro possa colocar, né? Por exemplo, um dos obstáculos da empatia, que eu tenho certeza que a gente não faz, nós duas, quem está ouvindo também não faz, é aconselhar.
Não, de jeito nenhum. Né? Nunca aconselhei na vida. Eu estou falando isso aqui, mas eu tenho certeza absoluta que os seus ouvintes, eu nunca fiz, você no também não. No consultório, então? Imagina, jamais. Não tem nem como nunca ter feito. Né? Então, assim, por quê? Né? Chega alguém e fala, vou fazer aqui um exemplo. Eu não estou num relacionamento bom. E a gente, poxa, separa, você merece coisa melhor. Gente, isso não é empatia. Isso é obstáculo da empatia, né? Porque a verdade, a pessoa talvez não seja separação, talvez ela esteja apenas querendo espaço para falar. Nós temos nossas próprias respostas. Apenas precisamos de um ouvido atento para deixar emergir as perguntas, né? Para deixar emergir as respostas, né? Que nós temos dentro. Você falou assim, nós temos nossas próprias respostas. Aí eu fico me perguntando, Geralda, é possível e é aconselhável, apesar de não se aconselhar, que é possível que nós nos escutemos, porque nós temos as nossas próprias respostas. Então, isso significa que nós temos que nos ouvir? Sim, nós temos que ter esse tempo para nos ouvir. Parar para... Quando Freud falava em 1906, eu não sou muito freudiana, espero que eu esteja, né? Que a fala é curativa. O que Freud estava dizendo? Né? Encontre um ambiente propício. E escute a própria fala. Se escute. Né? Eu tenho muito respeito pela psicanálise, né? Porque você senta e você vai fazendo o quê? Tira, né? Vai trazendo essa fala. Vai vindo à tona, né? Então, se a gente não criar obstáculo, né? Se a gente criar espaço para empatia, Maura, essa pessoa, ela encontra as soluções, né? Mas eu quero colocar só a definição de empatia de uma mestra minha, que é a Carolina Nalon, que ela fala assim, empatia não é fazer o outro o que você gostaria que fizesse a você, e sim o que ele gostaria que fizesse a ele mesmo. Porque nós temos muito isso. Faça o outro o que você gostaria que fizesse a você. Mas você não é o outro. Né? Eu posso estar lá com a senhora cega, aí ela está no sinal, né, no semáforo e tal, e eu falo, se fosse eu queria que me ajudasse, né? Aí eu pego o braço da senhora e falo, vamos. E a senhora diz, eu estou tentando uma autonomia. Eu só quero que você me diga que está livre para eu atravessar. Então, eu gosto muito também dessa definição de empatia. Ok. E compaixão? Compaixão, né? Eu costumo dizer que eu só peço a Deus um coração compassivo. Compaixão eu vou falar muito numa linguagem minha, né? Que às vezes compaixão a gente vai, eu vou fazer o bem ao outro, eu vou resolver ao outro. Mas primeiro, para você ser compassivo, você tem que ter autocompaixão, que seria algo como autocuidado. Como você ter compaixão pelo tempo que você fica no trabalho. Então, qual é o meu tempo de descanso? Você está tendo compaixão por si. Né? E a outra pessoa, o que eu posso ter compaixão por ela? Qual é a necessidade dela? Então, estar atento, ser compassivo seria conservar-se um pouco livre dos conceitos e dos preceitos, né? E estar aberto dos rótulos que impede a conexão humana, né? E estar aberto para você poder ser compassivo contigo e com o outro, né? Que é essa conexão de fazer o bem. Mas qual é o bem, né? É um bem que você idealiza ou é um bem que o outro precisa? Ok. E para encerrar esse primeiro bloco, antes de chamar o break, você falou, e pelo que você descreveu, né, conceituou de empatia e de compaixão. Então, a comunicação não violenta, ela me parece que ela trabalha em 3 níveis, né, pelo que você está colocando. Isso. O nível intrapessoal, eu comigo. O nível interpessoal, eu com os outros ou com o outro. E o nível sistêmico, eu com o mundo. É por aí. Ela sempre atua em 3 níveis, né? Sempre em 3 níveis. Sempre em 3 níveis. Foi assim que Rosenberg atuou em locais de guerra, né? Como a Sérvia, a Croácia. Né? Ele fez isso até muito próximo da morte dele, que foi em 2015.
E ele sempre priorizava esses 3, porque se você não está bem, se você não reconhece suas necessidades, fica muito difícil atuar nos outros 2 níveis. Geralda, fala um pouquinho para a gente como foi sua formação, né? Como é que foi e como é que a CNV está chegando aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Ótimo, ótimo. Então, Maura, conheci a CNV em 2009 para 2010, né? Eu estou sempre em São Paulo, morei 16 anos em São Paulo, então eu considero minha segunda casa. Você é de onde? Nasci na Paraíba, morei em Brasília, morei em São Paulo. A pessoa é quase, né? Poxa vida, não queria dizer que eu sou cigana aqui ao vivo. Muito parecida. Mas morei 16 anos em São Paulo, então eu estou sempre voltando, né? Até para estudar e tal. E aí, quando eu estava num desses momentos, eu acabei vendo uma roda de empatia acontecendo no vão do MASP. E me chamou muita atenção e dali então eu não parei mais, né? Então eu fui para o Rio de Janeiro fazer introdução e fazer curso básico e avançado com Dominique Bater. Por que eu falo esse nome? Porque além de querer honrar, que ele é um mestre para mim, é um cientista político inglês que veio para o Brasil, ele e o Isvin, que é um alemão, trazerem a comunicação não violenta. Então, foram pessoas que conviveram com o Marshall Rosenberg. Com o autor, né? Com o criador da comunicação. E aí, se dispuseram a trazer. Falaram, não, isso precisa ir para vários lugares, que sempre foi o sonho do Rosenberg. Que a comunicação não violenta chegasse a todas as pessoas, as que pudessem pagar por elas, que não pudessem, né? Ele sempre colocou mais o financeiro muito atrás, né? E a disponibilidade para ajudar muito à frente. Então, eu fui para o Rio, fiz esses cursos e depois conheci a Carolina Nalon, que é um nome também muito forte em comunicação não violenta, e acabei indo para São Paulo fazer um curso com ela, né? E é muito bom, super aconselho, é Caminho da Comunicação Autêntica. Ela faz muito esse curso, uma parte online e outra parte presencial. E aí eu sempre fico indo, né? Porque o Dominique tem sempre apresentações no Rio, em São Paulo, onde eu sei que tem comunicação não violenta, eu acabo indo. Olha que bacana. E aqui no nosso estado, do Rio Grande do Norte? Pronto. Como que a comunicação não violenta está entrando aqui? Por sinal, o Dominique teve aqui esse ano. Né? Conseguiu trazer ele para um evento. Que eu tenha conhecimento, Maura, tem eu que estou fazendo as rodas de empatia, que acontece em Natal, que você foi. Isso. Acontece sempre nas últimas quintas de cada mês, né? A próxima será 29 de janeiro. Isso, muito obrigada por divulgar. Que é aberto, né? Qualquer pessoa pode participar. Tem a doutora Elane, do Ministério Público, que trabalha com comunicação não violenta, mas mais voltada para a justiça mesmo. E no momento a gente não tem ainda outras... Tem uma moça, Camila Sueli, que está também com os encontros empáticos, mas estruturada assim, de ter um dia, eu ainda não... Um calendário, um calendário eu ainda não conheço. Eu sei que eu estou tento trazer para outros espaços também. Está trazendo para Currais Novos, já trouxe, né? Isso, já trouxe, já aconteceu uma roda de empatia no CCT, né? O querido Léo disponibilizou a escola. Porque como é corresponsabilidade, Maura, não adianta, vou locar um local. Não, porque é corresponsabilidade. O que significa corresponsabilidade, né? Que as pessoas sempre, poxa, mas quanto é o valor? Nós estamos dividindo o mesmo planeta. E nós precisamos ser corresponsável pelo que aqui está. Então, as rodas de empatia não têm um valor X. Tem envelopes, né? Eu estou falando para você, né? Mas você conhece. Tem envelopes pela sala e na hora do intervalo, cada um pega um envelope e coloca um valor. Né? Valor que ele pode, naquele momento, contribuir. Sendo que parte daquele valor fica para o projeto Caminhos de Afeto e Conexão Humana e parte desse valor para atender necessidades básicas, né? Alimentação, vestuário, né? Ele precisa sair da minha mão e atender.
E aí as pessoas, por que uma parte? Por que não explica 10, 15? Não sei, porque a necessidade da pessoa é quem vai me dizer quanto é. Se for todo, de repente é todo? Já aconteceu. Você, né? Já aconteceu de ser todo, então eu não sei. Então as primeiras rodas de empatia, né, que é a básica, que é dos 4 passos, elas são com corresponsabilidade da mesma forma que o Dominique Bate trabalha no Rio, da mesma forma que o Márcio Rosenberg trabalhava, né? Ok. Nós vamos ter aqui em Currais Novos, na próxima semana. Isso. Mostra aí o cartaz, Ranieri. No final a gente mostra novamente. Vê se dá para mostrar agora o cartaz. Pronto, tá aí, olha. Vai ser na próxima semana, dia 12, na quarta-feira, no dia do programa. Eu vou dar uma passadinha por lá depois que terminar o programa, porque eu já estou apaixonada pelo projeto. Mas vocês podem participar, tá aí o telefone 99600-7749. Agora tem que ligar porque são vagas limitadas. Geralda não faz com um número maior do que o limite que ela estabelece. Então tem que ligar rápido, né? Para você garantir a sua vaga. Vai ser lá no centro. Cádiz. Isso, de Elaine e Dr. Wagner. Isso. Vai ser lá na clínica de Dr. Elaine e Dr. Wagner, que Elaine, beijão para você, minha linda, está disponibilizando, que também é outra apaixonada pelo projeto. Então ela está nessa corresponsabilidade, cedendo espaço para acontecer a roda de empatia. Okay? Estejam todos convidados. Agora, vamos lá, vamos falar finalmente... Maura, só colocar uma coisa, por que vagas limitadas? Porque é importante que a gente tenha uma atenção com todos. Que haja empatia, de fato. Que a empatia possa fluir nesse espaço. Então, eu prefiro fazer com grupos pequenos, mesmo que às vezes tenha que repetir. E nesse caso específico é porque a Elaine gentilmente, que é maravilhosa, né? Eu sou encantada por ela, cedeu a recepção da clínica, né? Então também tem um número limitado. Então é só... O próprio espaço já limita. Isso. Então é mandar um WhatsApp, falar assim, eu quero, e deixar o nome e o e-mail. E eu entro em contato, eu juro que respondo todo mundo. Aguarde que ela responde sim. Agora, fala pra gente, finalmente, quais são os passos da comunicação não violenta. Vamos lá. Aqui. Primeiro passo... Eu acho esse passo muito importante, né? Porque normalmente a gente olha para um lugar e a gente já vai lançando toda uma interpretação, né? Toda uma avaliação. A gente olha para alguém que está com a cara mais fechada e a gente fala, poxa, acho que a pessoa está estressada. Já vai deduzindo, né? Já vai rotulando. Na verdade, eu acho que a gente é tudo aprendiz de pai e mãe de santo, né? Mas, não quis fazer, não aprendeu porque, não sei porquê. Então, o primeiro passo da comunicação não violenta é a observação. Márcio Rosenberg, ele trazia que a gente precisa olhar as situações novas, né? Ele até no livro dele, ele traz assim, olhe como um recém-nascido que você nunca viu. E olhe como a coisa realmente é. Exato. Sem dizer é isso ou aquilo. Isso. Só olhe, né? Estou vendo pela primeira vez. Né? Porque às vezes no relacionamento até de casal, acontece uma coisa, fala assim, você sempre faz isso. Né? Por sinal, eu preciso dizer uma coisa, gente. Sempre, nunca e mais não são de Deus. Não repita essa palavra na casa de vocês, porque é confusão, né? Então, não, aquela situação está acontecendo pela primeira vez. Ah, Geralda, mas... Não, aquela é pela primeira vez, né? Pode ser que em outro momento tenha acontecido uma semelhante, né? Então, não está tendo um déjà vu, né? Então, pela primeira vez. Então, a primeira é a observação. Olhe o fato. Né? Se alguém está com a cara, né, que na sua percepção você acha a cara fechada, certo? Mas isso não diz que ele está estressado, ou que ele está triste, ou que ele está zangado contigo, né? A não ser que ele te contou. Então, o primeiro passo é a observação. Segundo passo, como é que você está se sentindo agora, Maura? Qual é o seu sentimento? Agora... Deixa eu sentir. Deixa eu parar para sentir. Isso. Tranquilidade, de paz.
Ok. de paz. Que bom. Que bom. Como a gente dificilmente se conecta, né? Com o que eu estou sentindo. Não, eu tive que parar, né? Isso. Senão... Né? Então, Max Rosenberg, ele fala que passou 21 anos em escolas americanas e ninguém perguntou como é que você está se sentindo. E às vezes a pessoa diz, eu estou muito zangado com não sei o que, a gente fala, o que você está sentindo? Eu estou sentindo que ele não deve fazer isso. Isso não é um sentimento, isso é uma opinião. Né? Isso é uma ação. Eu estou sentindo que não devo, já saiu do sentimento. Então, o segundo passo é se conectar com o que você está sentindo. E é extremamente difícil, né? Porque a gente tem um cérebro reptiliano, gente, da sobrevivência, nós temos a mente emocional. E eu confesso a você, Geralda, que tem momentos em que eu tenho muita dificuldade de nomear o meu sentimento. Às vezes até de definir se é ansiedade, se é tristeza. Já passei por situações, hoje não tanto, né? Porque um trabalho que a gente vai fazendo de autoconhecimento. Mas teve momentos atrás na minha vida que realmente eu não percebia e quando percebia eu não conseguia definir. Exatamente. Eu acho que é muito comum. É muito comum até porque a gente não foi ensinado nessa linguagem, né? Educação é muito isso, o que você está pensando sobre esse assunto, não o que você está sentindo. Calma, né? Não pode sentir isso, isso é besteira, né? Então a gente vai negligenciando os sentimentos. Só que na verdade a gente está sempre agindo baseado também nesse sentimento, né? Se eu estou com raiva eu vou agir de um jeito, se eu estou sentindo amor eu vou agir de outro. Quer dizer, o sentimento ele está ligado ao pensamento. Sim. Eu penso, sim. Logo eu sinto. Eu penso logo eu sinto. Descartes está se mexendo no túmulo agora, certo? Mas é exato, né? O sentimento é muito importante, porque a gente está com aquela opinião e a gente vai fazendo esse sentimento e a gente não acaba não se conectando com ele e vai agindo e aí fica extremamente... Peraí, por que eu estou com raiva agora? Deixa eu ver, né? Fazer essa reflexão. Essa volta. De onde vem essa raiva? Pera, o que aconteceu que de repente eu comecei a sentir raiva? O que veio antes? É por aí? Exatamente por aí. Né? Esse é o segundo passo. O segundo sentimento. passo. Se conecte com o que você está sentindo. Conectar-se com o sentimento, né? Então, observe, veja que tipo de sentimento aquilo te traz. E aí o terceiro passo, que eu acho um passo fantástico, que foi quando Rosenberg começou realmente a estruturar a comunicação não violenta, e que é importante dizer que ele dizia assim, nada do que eu escrevi, eu criei. Tudo já estava em Gandhi, estava nos filósofos, estava em Rogers, estava em Jesus Cristo. Então, é muito importante a gente dizer isso, que as pessoas têm uma coisa, isso é meu. Né? Eu criei. E eu gosto muito dessa humildade de Rosenberg. A necessidade. Né? O que será que a pessoa que está assistindo agora, o que será que ela está precisando nos relacionamentos dela? Então, o terceiro passo é a necessidade. Se conectar com o que você precisa. Com o que eu estou precisando. Porque, Maura, né, vamos imaginar que você tem um filho maravilhoso, alegre. O que está aqui comigo, né? Porque são 4. Né? E aí você chega em casa e vamos imaginar que não acontece, mas o quarto está bagunçado. Não, de jeito nenhum. Então, lá em casa também filho não bagunça. Lá em casa também ninguém bagunça. Lá em casa nunca aconteceu. Não. Né? E você diz, será possível? É a 1000ª vez que esse quarto está bagunçado? Primeiro, né? Gente, pelo amor de Deus, eu deixei esse quarto arrumado. Como é que vocês me entregam um quarto desse jeito? Já começa a mentira porque não é meu, né? A não ser, a pessoa não contou. Eu né? deixei. Segundo, qual era a sua necessidade? Possivelmente organização, cooperação, apoio. Mas você não chega para o seu filho e diz, meu filho, eu estou precisando de cooperação. Vamos conversar sobre isso. Você chega e diz, pelo amor de Deus, né? Então, você não, né? Mas algumas pessoas. Que bagunça é essa? E aí a gente se conecta, Maura, pelo comportamento. E a comunicação não violenta, ela vai nos convidar para se conectar
pela necessidade. E aí é que os diálogos fluem. Por quê? Porque você não se sente rotulado, você não se sente pressionado, você não se sente cobrado. Você tem um convite. Quando você se conecta ao outro. E aí eu posso falar isso com muita tranquilidade, que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um paciente que chega e fala: estou falando com base na necessidade, né? Chega a falar assim aliviado. Nossa, é uma outra vida, né? O relacionamento, ele melhora muito, né? Eu tento testar isso diariamente. Geralda, você está há 8 anos, sim, gente. CNV é um engatinhar. Até porque a gente não aprendeu a linguagem da necessidade. A gente aprendeu o comportamento, né? Se a pessoa se comportou assim, ela vai ser castigada. Foi isso que a gente aprendeu. E, Geralda, nós temos assim uma vida inteira de hábitos adotados, reforçados, repetidos, e não é em 8 anos que você acaba com todos eles. Não, você minimiza, né? E quanto mais pratica, mais fortalece. Com certeza. Mas na hora de um conflito, na hora de uma situação caótica, você corre o risco de voltar aos hábitos anteriores, não do mesmo jeito, mas... Pronto, né? Deixa eu trazer. Vai me barrando aí, porque senão eu vou falando. Não, mas vamos para a quarta. Você vai falar? Não, eu só falar como é fácil a gente incorrer nesse erro, né? Eu estava com o Dominique em Natal e ele falou uma situação e rapidinho eu falei uma coisa que era um obstáculo da empatia, né? Ele falou assim: acho que essa roupa não tá boa para o Ministério Público. Eu falei: imagina, você tá ótima. Para o seu mestre. Cadê a empatia? Né? Eu falei: você não está se sentindo bem, né, querido? Você preferia tomar um banho, né? Mas veja como é automático o aconselhar, o encerrar o assunto, né? A dar uma solução para o outro. Às vezes a gente não sabe solução nem para a nossa vida, né? Aí a gente quer solucionar a vida do outro. Até porque existe o ditado de que resolver a vida dos outros é mais fácil do que a nossa, né? Poderosíssimo. Então, o terceiro passo, necessidade. Na roda de empatia, você tem um momento que você experiencia isso, que você pode testar como está isso, né? Na primeira roda de empatia tem várias vivências para você testar os passos. E o quarto passo é pedido. Pedido. Né? Então, observação, sentimento, necessidade e agora pedido. Isso. Maura, se eu vou fazer um pedido, o que eu acho que é um pedido, né? Eu posso voltar no seu programa outras vezes? Claro, eu me sentirei muitíssimo honrada e agradecida se você fizer isto, voltar. Ok. Agora eu vou fazer o mesmo pedido e você vai negar, tá certo? Maura, eu posso voltar no seu programa outras vezes? Bem, Geralda, depende, né? Assim, deixa eu ver a agenda do programa. Eu acho que esse ano não mais. Poxa, mas como é difícil, né? Poxa, custava facilitar. Veja que não era um pedido. Eu estava impondo. É muito fácil o quarto passo. E muito triste, porque a gente descobre que a gente mais impõe do que pede. Porque nós vamos sempre para o outro querendo que o outro resolva as coisas que a gente quer, que atenda às nossas necessidades. Né? De imediato, ainda mais. De imediato, como se a gente fosse a última bolacha do pacote. Né? Então, assim, o quarto passo é pedido. E quando a reação do outro, a resposta do outro diz se a gente fez um pedido ou fez uma imposição. Então, esses são os 4 passos. Geralda, você falou dos 4 passos básicos, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido. E nós temos uma imagem, mostra aí, Ranieri, desses 4 passos que dá, assim, um fechamento, né? Mostra aí na pasta entrevista. Tem uma imagem. Isso, olha só. O fato, que é a observação, né? O sentimento, a necessidade e um pedido. Um exemplo de cada um eu gostaria que você comentasse. Nossa, que legal. Não sabia que você tinha pegado. Muito bom. A observação, né? Filho, quando eu vejo meia suja jogada no meio da sala, esse é o fato. Qual é o sentimento? Eu me sinto irritado, né? Qual é a necessidade dessa pessoa? Porque eu preciso de mais organização. E qual é o pedido? Será que você poderia colocar as meias para lavar? Nesse exemplo,
tão didático, vem os 4 passos de forma detalhada e vem também, Maura, como que a pessoa consegue fazer uma conexão. E tem estudos que falam que quando você fala, quando você tem seus diálogos baseado na necessidade, baseado também nos 4 passos, você consegue chegar em seu objetivo na metade do tempo. Então, as mães que estão, né, nos assistindo e quer muito conseguir alguma coisa, vamos lá, vamos treinar a comunicação não violenta, né? Tem até, indico até um Instagram de uma pessoa que eu não sei o nome dela, mas é Criando com Empatia, que ela faz só para mães, né? Mas esse exemplo que você colocou é um exemplo fantástico que abrange os 4 passos. Ali você observa, você vê o fato, você está vendo que observa as mesas o fato em si. Em si, você não vai dizer, vendo. Você não joga a sua avaliação, que será assim, de novo, pela milésima vez, essas mesas estão jogadas, né? Eu fico muito brava, tal, porque você faz isso. Aí a gente joga nosso sentimento. Gente, você é muito desorganizado. Olha essas meias no chão, a gente já faz assim, Exato, né? Exato. Então, assim, esse exemplo é fantástico, porque ele mostra exatamente como é uma comunicação que vai trazer para um objetivo, que vai trazer para uma resolução. E que não vai perder você em mais conflito. Agora, em que espaços e como se usa a comunicação não violenta? Ok. Quando eu falei que a comunicação não violenta está presente em mais de 60 países, em 11 países na justiça restaurativa, né? Mas ela tem sido usada em escola. Por sinal, tem uma escola no Rio alcançando grande sucesso com a comunicação não violenta. Ela pode ser utilizada em consultório, né? Com psicólogo, com coach, com pedagogos, com psicanalista, né? Pode ser usado em qualquer espaço. É usado na justiça, né? Agora há pouco a gente fez na Semana de Conciliação. É usado na prática de mediação e conciliação. É usado na família, né? Então, qualquer pessoa que... eu quero fazer uma roda de empatia lá em casa. Não sei se vou ter tempo, mas também pode me convidar que eu, que eu tento ver. De meia-noite às 6 eu acho que está vago, né? Então, pode ser usado em todos os espaços, Maura. É aquilo que está no mini currículo, né? Em qualquer espaço onde se busque diálogos empáticos, onde se busque relacionamentos saudáveis. Família, trabalho... Qualquer empresa, para trabalhar equipe, né? A minha equipe, né, tá tendo muita coisa. Ok, faz uma oficina de comunicação não violenta nessas empresas. A Natura é uma empresa que usa muito a comunicação não violenta. A Carolina Nalon faz muitas oficinas para eles. Geraldo, olha, são muitos recados, gente, muitos recados, não dá para ler. Mas tem um aqui que eu abri por acaso e nada é por acaso, que eu acredito nisso, que nada é por acaso. Que esse eu penso que representa a grande maioria. Diz assim, ó: doutora Geralda é sábia, parabéns, essencial, tá show. Até o programa ficou show hoje com você. Nossa certeza que essa roda de empatia vai tudo de bom, amando tudo, ligadinha, um alô para minha filha Maria da Graça, eu tenho que dar. E ela diz assim: doutora Geralda, muitas palavras parece que está falando direto para mim, né? Obrigado. Falo assim com meus filhos, a gente impõe muito. Então, eu penso que quem está assistindo, ela não colocou o nome, não se identificou. Mas que bom, fico agradecida, né? Fico grata e espero que você aproveite muito, né? Aí a comunicação não violenta. Amei fazer o programa com a sua presença, trouxe assim, muita paz. Muito obrigada de coração. E a roda de empatia... quarta-feira, dia 12, tá aí, gente, o contato, esse telefone. Isso. Pronto. Precisa se inscrever, gente. E, Maura, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe, pessoal super acolhedor. Me sinto muito acolhida, foi muito bom. Falar de CNV é um prazer, né? Então, gratidão pelo convite e vamos seguindo. Vamos lá. Dia 12, quarta-feira, estaremos lá nessa roda de empatia aqui em Currais Novos esperando você, ok? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e até a próxima quarta, se Deus quiser. Alana, beijo, tô chegando. Vou te contar
Meus olhos já não podem